O nosso convidado de hoje, abrindo essa semana, é o Dr. Jairo Oliveira, presidente da OAB Campina Grande. Doutor Jairo, muito boa tarde, bem-vindo à Campina FM e obrigado por ter atendido ao nosso convite. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, João Paulo, Bruna e a equipe de jornalistas da emissora. Boa tarde ao seu público. Eu sou que me sinto honrado com o convite e estou às ordens. Doutor Jairo, semana passada em João Pessoa houve uma confusão envolvendo um advogado e um agente da Polícia Civil. As versões são conflitantes, mas a OAB emitiu uma nota, inclusive, reclamando que o advogado e advogados que estavam lá teriam sido desrespeitados e até de forma agressiva, violenta por um agente da Polícia Civil. E esse episódio, guardadas as proporções, remete àquele caso que ocorreu no Rio de Janeiro, em que um advogado, inclusive, chegou a ser algemada dentro do fórum. Os advogados falam muito e reclamam muito de desrespeito à sua atividade e às suas prerrogativas, sendo uma categoria essencial para a justiça no país. Como é que a OAB de Campina Grande acompanha esse tipo de situação? Com bastante preocupação. Primeiro porque, como se sabe, as prerrogativas não são privilégios da advocacia, muito pelo contrário. E as prerrogativas não são do advogado, as prerrogativas é da sociedade, que, nesse caso, o advogado se vê protegido para exercer livremente, dentro da relação urbana, respeitosa e tudo mais, o seu mistério, a sua função, o exercício profissional. Então, nesse caso, nós estamos diante de um quadro que não é só na Paraíba. Recentemente, aqui em Pernambuco, nosso estado vizinho, também aconteceu a prisão arbitrária de um advogado. Agora mesmo, como você cita, Lenildo, e como todo o Brasil tomou conhecimento, a advogada que não só foi presa, ela foi algemada e sentada ao chão, humilhada. Então, essas questões que, de certa forma, agridem, violam as nossas prerrogativas, violam também as prerrogativas, porque são, como eu disse, da sociedade. A Ordem tem, nesse aspecto, um projeto que já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com apoio de vários deputados da Paraíba. Na verdade, foi unânime a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da criminalização da violação das prerrogativas. Eu acho que a partir do momento em que a violação for criminalizada, ou seja, quem violar as nossas prerrogativas tiver uma punição penal ou uma multa ou qualquer coisa que o valha, eu acho que seremos respeitados. Porque, como você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo. O advogado não precisa pedir ao juiz uma audiência para despachar acerca de um processo que ele tenha tramitando naquela vara. Mas o juiz pode dizer: eu não recebo o advogado. E qual é a penalidade que ele sofre se ele assim agir? Claro que os juízes não fazem isso. Eu só estou dando como exemplo, mas pode acontecer, porque não há uma penalidade. Se houvesse assim, você não recebe o advogado, ou enfim, atenta contra as prerrogativas, você sofre uma sanção, você já fica mais comedido. Então, nesse aspecto, a luta da advocacia que tem que ser, nesse aspecto, constante, até porque na questão da violação das prerrogativas, na criminalização, esse projeto existe contra o Ministério Público, faz uma oposição ao projeto, assim como as polícias, e principalmente a Polícia Federal e a própria magistratura. Ou seja, corremos o risco de ganharmos, tornarmos lei, no Congresso e vermos rechaçado no Supremo Tribunal Federal esse projeto. Espero que não aconteça, porque, como eu já disse, as prerrogativas não é do advogado e sim da sociedade. Até só para a gente poder fazer um adendo, uma observação e acredito que até um esclarecimento, ao senso comum costuma acreditar que há uma espécie de hierarquia dentro do fórum, por exemplo, durante a atuação da defesa, durante a atuação do advogado, entre o juiz, o Ministério Público e o advogado. Isso não procede. Lei federal, se me permite, eu vou, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, é a Lei 8.906, de 4 de julho de 94, no seu artigo 6º. Me permita ler. Tem aqui. Não há hierarquia, repito, não há hierarquia nem subordinação entre o advogado, os advogados, os magistrados e os membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Está na lei, não existe hierarquia.
Não existe hierarquia entre o magistrado, o Ministério Público e os advogados. Doutor Jairo, existe uma dificuldade por parte dos magistrados de interpretarem essa norma, entendendo e compreendendo e aceitando esse grau de igualdade com o advogado, por exemplo? São casos esporádicos, existe, mas isso é questão da forma, até inclusive da formação humana de cada um. Mas, na sua grande maioria, eu digo que a regra ela é obedecida, mas há as exceções. Inclusive, haverá sempre exceções, mesmo que haja a sanção, a criminalização. Porque se há a sanção, se há a criminalização, é porque algo está extrapolando, não é verdade? Então, nesse aspecto, é a exceção e não a regra, então, sermos tratados de forma diferente. Para o Gustavo, inclusive, poder entrar na conversa também, é possível quantificar quem hoje mais desrespeita as prerrogativas dos advogados? Nós temos desrespeitos por parte da autoridade policial, nós temos desrespeito por parte da autoridade do Ministério Público, nós temos desrespeitos por parte da magistratura, nós temos desrespeito por parte dos funcionários, dos servidores da justiça e às vezes até atritos que poderiam ser sanados até por uma relação mais humana, mais urbana. Nós temos tudo isso, não é esse ou aquele segmento, esse ou aquele setor. Até porque muitas vezes há interesses que conflitam, né? E onde há conflito de interesse, obviamente que há também a exacerbação de alguns momentos que às vezes um ou outro se tratam com certa estranheza. Gustavo Xavier, boa tarde. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, doutor Jário, ouvinte da Campina FM. Doutor Jário, o senhor atribui a que esse tipo de situação? A gente teve recentemente em um fórum aqui próximo a Campina Grande, uma situação de um advogado com um promotor, a gente tem esse caso que o Lenildo falou, o caso da advogada. O que é que mudou para esses casos, se não existiam agora, existir, ou esses casos serem publicizados? Porque a gente tinha, vamos dizer aí, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar de casos tão chamativos, e agora a gente tem. O que foi que aconteceu? O senhor atribui a quê? Olha, são vários fatores. Por exemplo, nós estamos vivendo quase que um estado de exceção do Poder Judiciário. Muitas vezes os juízes são como semideuses. Vou dar um exemplo, nem não vou tirar, eu vou desfocar a magistratura. Eu vou dizer um exemplo que passou-se comigo. Eu visitei o prédio do Ministério Público Federal, acompanhado de uma equipe de advogados, Dr. Orlando Vigílio Penha, o Dr. Harry, que nós fomos tratar de assuntos ligados ao interesse tanto da sociedade como também da ordem. E sabe como nós fomos recebidos? Nós entramos, fomos fotografados, fizeram um crachá e nos colocaram no peito um broche de visitante, uma placa de visitante. Ora, está aqui na nossa lei que nós não somos turistas da advocacia, nós somos advogados, portanto estávamos exercendo a nossa função, o nosso mistério, a nossa atividade profissional. Não somos visitantes, não é verdade? Então você já vê que só aí já há uma certa, não é? Porque o Ministério Público, a Polícia Federal, a própria magistratura hoje ganharam status que às vezes confrontam até com a democracia, diria assim, devido a certas atitudes. Nós estamos vivendo esse estado, talvez seja isso, talvez não. Mas o fato é que isso existe e isso precisa ser urgentemente resolvido, porque essa relação só tende a piorar. E o que é que nós queremos? A harmonia das nossas relações, porque com a harmonia e com o respeito, quem ganha não é o advogado, quem ganha não é o juiz, quem ganha não é o promotor, quem ganha não é o policial, quem ganha é a sociedade, aquele que, afinal de contas, a justiça é feita para protegê-lo. Doutor Jairo, como é que o senhor falou agora há pouco a respeito, por exemplo, dessa possibilidade de uma criminalização do desrespeito às prerrogativas dos advogados passar pelo Congresso Nacional, mas, por exemplo, chegar a ser questionada, chegar a um Supremo Tribunal Federal e acabar sendo derrubada? Existe uma discussão muito grande sobre os limites para o ativismo judicial. A gente sabe que a situação, a realidade que nós vivemos hoje, de uma interpretação da lei que não se restringe à letra fria da lei, aquilo que tecnicamente alguns chamam de pós-positivismo jurídico, é um ganho para a sociedade como um todo, evita alguns excessos praticados em nome da lei, mas há uma crítica de que isso às vezes se excede, ultrapassa alguns limites. Como é que o senhor interpreta e que tipo de posição pessoal o senhor tem em relação a essa discussão?
Exatamente. Hoje nós temos um poder judiciário, por exemplo, o Ministério Público, que eles alcançaram um certo estágio que passaram a ter o ativismo que não, para nós, além de ser criticável, censurável, é inaceitável. Porque você não pode ter 2 pesos e 2 medidas para tratar de uma mesma questão que envolve A e B. Se é A e me interessa, eu trato de um jeito. Se é B e não me interessa, eu trato de outro. Ou seja, a lei, eu aprendi isso há 36 anos atrás, quando eu me formei em Direito, que a lei é para todos, igualmente para todos. E isso é muito perigoso. Isso atenta contra o Estado Democrático de Direito, isso atenta contra as garantias da sociedade de uma justiça que realmente faça o seu desiderato maior, que é promover a justiça. Vou começar assim. A gente tem uma leva de advogados novos hoje. Os novatos, tem muita gente saindo da universidade, passando no exame da ordem. Esses casos, o senhor ouve relatos mais desses novatos ou tem casos de pessoas conhecidas na advocacia que têm passado por problemas também em relação a esse ativismo, essas situações em prédios públicos, como o senhor citou há pouco? Isso eu acho que é uma ameaça a toda a sociedade, mas como estamos tratando da categoria a qual pertenço e orgulhosamente pertenço, que é a advocacia, eu lhe diria que é indiferente. Não se trata do jovem advogado, nem do advogado jovem há mais tempo. O que existe é esse distanciamento que está sendo criado. Essa divisão. Essa divisão, essa hierarquização que não deve existir, porque há pouco li o artigo 6º do nosso estatuto e a lei mostra que não há essa hierarquia, né, e nem subordinação entre o advogado, o Ministério Público e a magistratura. Portanto, eu não diria que é o mais novo, mas eu diria que é uma regra que está se espalhando, o que é lamentável, né, e a gente tem que proteger os interesses da minha categoria. Porque em última análise é o interesse da sociedade. Eu sei que pode até parecer, de certa forma, contraditório ou óbvia demais a resposta a um questionamento desse formulado ao presidente de uma subseção da OAB, mas, de qualquer forma, eu queria saber qual a sua opinião a respeito do exame de ordem e há quem defenda a extinção do exame de ordem para o exercício da advocacia. Qual o seu posicionamento a respeito também desse tema, doutor Jair? Sobre a questão do exame de ordem, essencial, é imprescindível, é necessário que assim seja procedido. Porque é um filtro. Nós temos, infelizmente, algumas universidades, e Campina Grande é feliz, porque tem várias universidades de direito, aqui que estão no patamar de excelência, de bom ensino. Né? Eu não quero citar nomes, até porque não me cabe fazer isso. Mas nós temos. Não obstante, nós temos outras que deixam a desejar. Ou seja, nós temos uma crise do ensino jurídico, não é? A forma de se pensar. A sociedade vive em eterna transformação. E o direito, que é uma ciência social, por certo, tem que acompanhar essas mudanças sociais, né? Os avanços, né? Há bem pouco tempo atrás nós não tínhamos, por exemplo, a internet, nós não tínhamos o WhatsApp. Então, nesse aspecto, é necessário que se tenha o exame de ordem. Você veja, nós somos um país que temos 308 universidades, faculdades de direito. É a maior quantidade se somar com o resto do mundo. Não obstante, nós temos hoje mais de 1 milhão de advogados exercendo a profissão. E nós temos um contingente daqueles que não obtiveram êxito no exame da ordem, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500, que estão tentando passar, né, todo ano. Então, o exame da ordem é essencial, não se pode abrir mão disso, até porque é um filtro onde você tem a qualificação melhor. O último momento onde você tem a qualificação melhor daqueles que vão ao mercado vender a sua mão de obra, que é o seu conhecimento técnico. E uma outra coisa, se você me permite, Lenildo, é o seguinte, que, além disso, você tem uma coisa que está sendo engendrada, que é a criação do curso técnico de direito. Ora, o que é o curso técnico do direito? Na minha visão, de forma muito simples para explicar ao seu público, é o que hoje você vai no Google e bota lá, eu quero uma petição de danos morais. Você tem uma leva imensa de modelos.
Isso é o curso técnico. Vai tirar o que? O pão do advogado, aquele que passa 5 anos para se formar, que aprofunda na filosofia do direito, no direito civil, direito penal, direito constitucional, direito isso, direito daquilo, não é verdade? E o técnico não teria esse aprofundamento, ou seja, também, a meu sentir, se for realmente isso for implantado e passar a ter uma constância, isso vai prejudicar não ao advogado, porque aquele que é competente se estabelece, mas a sociedade como um todo, que precisa de um técnico muito mais aprofundado nos seus conhecimentos do que um mero peticionador. Doutor Jairo, o senhor falou a respeito de cursos, de faculdades que não têm a nota máxima, que supostamente não ofereceriam o melhor ensino no curso de Direito. E a gente vê a proliferação desses cursos. O senhor falou que tem 308 no país inteiro. País espalhado pelo Brasil todo. O que é que a OAB, a nível nacional, pode estar tentando fazer para tentar elevar a qualidade desses cursos, para que a gente não tenha uma quantidade de 1 milhão de formados de bacharéis em Direito que não conseguem passar no exame da ordem? Pela lei, a ordem tem uma certa responsabilidade. A ordem tem o poder de opinar sobre a abertura e o fechamento de cursos jurídicos no Brasil. Agora, a ordem não é um paraíso, a ordem tem seus problemas, inclusive problemas da forma de pensar a ordem, são os problemas institucionais. Eu, particularmente, censuro muito o que hoje eu chamo pejorativamente, mas, e há de entender os colegas advogados, eu chamo o nosso Conselho Federal de Senadinho, porque você tem uma representação por Estado de 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes, o que imita o Senado, né? E a operacionalidade não se mostra à altura das reclamações, dos anseios da nossa categoria. Eu poderia dar vários exemplos, mas é isso que eu sinto do nosso Conselho Federal, que poderia ter uma atuação. Olha, o Conselho Federal completará agora, em 2020, 90 anos de existência. Se nós somos essenciais ao poder, à justiça, à administração da justiça, como prevê no artigo 133 a Constituição Federal, nos cabe apresentar um projeto de reforma do Poder Judiciário, sem nenhuma pretensão de ser algo pronto e acabado, entregue como se aquilo fosse uma verdade, um dogma, uma verdade absoluta. Nos cabe, enquanto parte do Poder Judiciário, apresentar uma proposta, e o Conselho Federal, ao meu conhecimento, ainda não o fez. E eu acho que isso já vem com um atraso histórico de 90 anos. E isso prejudica o quê? O exercício, no final, prejudica o exercício da advocacia. Eu acho que, nesse aspecto, como nós estamos atrasados, temos que correr para apresentar, porque a responsabilidade de dar uma dinâmica diferente ao deslinde das questões passa também por uma reforma do Poder Judiciário, uma reforma profunda do Poder Judiciário. E a ordem tem que ter a coragem de apresentar uma proposta, um projeto de reforma à altura dos interesses, não da ordem, do advogado, também, mas acima de tudo do interesse da sociedade, que é a razão final da existência da sociedade organizada como ela existe, né? Doutor Jairo, eu vou fazer uma pergunta agora, digamos que mais ontológica, mais complexa, digamos assim, que renderia talvez uma discussão, com certeza renderia uma discussão muito ampla. A justiça é de fato igual para todos no Brasil? Não. Por quê? É porque nós ainda temos um poder judiciário muito elitista, que é difícil, não é? Por exemplo, nós tivemos, vou dar um exemplo, a nossa Suprema Corte, primeiro porque nós ainda tratamos o Poder Judiciário por corte, né? Como se existissem os reis e nós fôssemos súditos. Então você vê que aí já começa uma disparidade imensa. O segundo motivo é que, historicamente, eu não sei, o nosso Supremo Tribunal deve ter, mais velho que eu sei que ele é. Mas agora, há bem pouco tempo, o primeiro negro sentou, teve acesso a um assento na mais alta corte. Eu não gosto muito desse termo não, porque eu não me sinto súdito, mas na mais alta corte do país, um negro. Você acha que isso... O que é que se explica historicamente? Ou só apareceu hoje um homem de cor?
ou outros homens de cor que exercem a atividade judicial, não teria capacidade de, não é verdade? Então, nós temos uma maioria de negros no Brasil, né, que só por aí você vê que já há uma certa pré-seletividade que prejudica. E por todos o que você vê mesmo, né? Até porque, inclusive, a forma como se você escolhe o juiz no Brasil. Você faz um concurso público, passa para a magistratura, ganha um cargo vitalício, irremovível, intransferível, em tudo, né? E quando deveria, já que é um poder que também, como o poder judiciário, como o poder legislativo, como o poder executivo, emana do povo, deveria o povo ter a capacidade de escolher, como nos Estados Unidos, a gente gosta muito de imitar coisas americanas, né? Tem um segmento da sociedade que adora, se não for a Miami uma vez no ano, uma vez na vida, é como o árabe, que se não for a Meca uma vez na vida, não existiu. Mas se a gente gosta tanto, vamos imitar o que ele tem de bom. Por exemplo, eu acho que o poder judiciário no Brasil deveria ter eleição e um mandato com o tempo. Porque já pensou, você chega ali, sabe que é irremovível, intransferível, em isso, em aquilo outro. Você está preocupado com o quê? Qualquer instância o senhor está falando? Qualquer instância. Qualquer instância. Porque o poder é princípio. Não inventei, não. É princípio. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Não é verdade? Poder executivo é assim, não é verdade? A gente elege, está aí nas vésperas de uma eleição. O poder legislativo está aí também nas vésperas de uma eleição. O poder judiciário é diferente. Então, eu acho que a arejaria, é o que eu vejo, a arejaria muito mais, transformaria esse poder num poder mais transparente, mas que realmente fosse aquilo que o povo tem uma participação. Agora, claro, isso teria que ter um critério. Uma pessoa que não tem nenhuma noção e direito não poderia se candidatar a um cargo de juiz, porque não teria as qualificações necessárias para exercer aquele cargo. Mas também com isso não quer dizer que a gente tenha que restringir, não é, ao campo do direito. Você poderia inclusive ter um filósofo, um antropólogo, ou seja, pessoas com culturas que podem, porque o direito não é privilégio nem da advocacia, nem da magistratura. Nós somos operadores, os magistrados são aplicadores, né, do direito, mas o direito emana do povo, da sociedade. Portanto, não é um privilégio nosso que tenhamos que ter isso como só quem pode exercer aquele ou aquele outro. Eu acho, isso é uma visão, eu acho que futurista, mas é o que eu penso hoje sobre as relações do Poder Judiciário e a sociedade. Agora, doutor Jário, dentro dessa realidade de uma justiça que não contempla a todos igualmente no país, qual a proporção da falta de acesso a um advogado nessa situação? Eu vou ilustrar até para fazer a pergunta assim entendida melhor pelo ouvinte. A gente acabou de falar que o advogado é essencial à justiça. Como é que eu vou tentar exercer um direito, ou como eu vou tentar exercer uma defesa em uma determinada situação, sem ter acesso a uma defesa qualificada? E aí, para ilustrar ainda melhor, a gente tem o problema da defensoria pública no Brasil, sofrendo uma sobrecarga absurda de trabalho, poucos defensores, com salários baixos, más condições de trabalho e uma carga de processos altíssima. Aí eu e o senhor entramos em uma querela, o senhor traz uma banca de advogados tarimbados para fazer a sua defesa e eu tenho que me socorrer de uma defensoria pública que eu não sei sequer como é que eu busco essa defensoria, essa ajuda. Como é que pode haver justiça diante de uma disparidade tão grande de acesso a alguém que é uma peça fundamental para a justiça? O amigo inteligentemente fez a pergunta e respondeu: não há justiça. Se você tem a possibilidade de acessar grandes bancas, pessoas que têm, por exemplo, já uma história profissional e tudo mais, você leva uma certa vantagem. Porque o direito não é a matemática. Matemática, 2 e 2 são 4 aqui, na China, no Japão, na Lua. Ninguém nunca revogou essa regra. Não é verdade? Isso é a matemática. No direito, como o direito é uma ciência social, o que hoje pode estar protegido pela lei, amanhã pode não mais estar protegido pela lei. Vou dar um exemplo, até porque para criar uma polêmica. Hoje o aborto é penalizado para quem pratica. Mas pode ser que no futuro a sociedade entenda que não é. Então, só para você entender. Então, essa questão do melhor acesso, né? Você inclusive chama a atenção da defensoria pública. Nós temos uma carência de quase 10.500 defensores públicos no Brasil. Salário baixo, desestímulo, não é? E um rol de processo muito alto.
Isso prova que aquele que precisa, e ninguém vai buscar a Defensoria Pública por vaidade, por outra questão, a não ser pela questão econômica, a fragilidade econômica, não é isso que se busca? Ninguém vai dizer, se você tem dinheiro, você só vou contratar logo uma grande banca. Se você não tem dinheiro, você diz assim, eu vou me socorrer, não é verdade? Da Defensoria Pública. E nesse aspecto, só aí já surge esse grande abismo, né, que é real entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem. Por isso que ainda no país a justiça, o direito é elitista. Doutor Jário, a gente tinha muito mais assuntos a conversar, mas só um último questionamento aqui, não vai dar tempo também da gente entrar mais detidamente nele, mas adiante a gente vai retomar essa discussão, que é a questão da eleição para a OAB. Doutor Jairo Oliveira vai disputar a eleição da subseção do Campina Grande? Sou candidato à reeleição por razões... primeiro porque não é questão de vaidade. Eu acho que, modéstia à parte, e eu digo isso com muito orgulho, até porque nós somos vistos hoje, a nossa gestão, né, e que não é só minha, a gestão é um grupo de pessoas, né, nós temos o doutor Alberto Jorge, nós temos o doutor Orlando Virgínio Penha, nós temos o doutor Júlio, nós temos o doutor... Então, vários colegas advogados que fazem parte, inclusive, do nosso Conselho Subseccional, que criamos esse projeto de abrir a ordem para os vários segmentos da sociedade. Nós temos hoje uma ordem que participa efetivamente da vida social, né, dos movimentos sociais da nossa coletividade. Aqui em Campina Grande, pelo menos, isso acontece. Nós já tivemos, por exemplo, atividades com os policiais militares discutindo direitos humanos. Nós já tivemos o auditório franqueado para o Sindicato das Empregadas Domésticas. Nós já tivemos o auditório franqueado para as diversas tendências ideológicas partidárias, porque isso é a ordem, está lá escrito na nossa parede bem grande, quem passa ali vê, e está na nossa concepção de entidade. Nós somos a casa da cidadania e dos direitos humanos. Com esse objetivo, eu acho que a nossa gestão foram 3 anos, você sabe que 3 anos é muito curto, porque em 3 anos, no primeiro ano você arruma a casa, no segundo ano você começa a a dar andamento nos projetos, no terceiro ano você, como agora, está disputando uma eleição. Também acho que 6 anos é muito longo. Eu acho que a ordem deveria ter uma reforma, e é isso que eu vou propor, que o mandato hoje de 3 anos seja de 4 anos, sem direito à reeleição. Eu acho que ficaria de um bom tamanho. Mas enquanto isso não vem, eu quero continuar o projeto que nós instituímos aqui em Campina Grande, que melhorou, por exemplo, hoje o advogado tem várias ferramentas. Nós fizemos no presídio agora nós temos, hoje o advogado não vai jamais ser acusado de ter passado um chip, um celular, porque hoje ele tem uma cabine vedada, não é? Com vidro, o contato é através de telefone, não tem mais contato físico, né? Assim como também nós temos esse trabalho, nós fizemos também no fórum, né? Nós agora, para você ver as coisas simples, ficou aquela briga, isso é função do Estado, isso é função do Judiciário, isso é função de quem? Sabe o que é? Nós temos, por exemplo, os apenados, em torno de 2.500 apenados que cumprem a pena sem recolhimento, e que uma vez por mês tem que ir lá na vara das execuções, assinar um livro, uma folha e tal. Só foi o que nós fizemos, instalamos um leitor biométrico, que não precisa mais do livro, não precisa mais da folha, o apenado chega lá, faz a leitura biométrica, isso é registrado no sistema da justiça. Com isso, o que foi que ganhamos? Primeiro, se ficássemos esperando que o Estado fizesse, que o Poder Judiciário fizesse, ninguém faz, fizemos. E o que foi que ganhamos? 2 ou 3 funcionários que passavam durante 10 a 15 dias fazendo esse atendimento, com as filas enormes. Hoje nem tem fila e nós ganhamos 2, 3 funcionários para atender melhor o advogado. Então, são coisas que nós fizemos, que nós queremos ampliar com as salas dos advogados e discussões de políticas da ordem, que eu não quero agora expor, porque isso vai ser fruto do nosso programa, que nós queremos discutir com a coletividade da advocacia para melhorar, para dar passos mais adiante, porque eu acho, na minha avaliação, e eu sou suspeito para falar, porque eu estou falando da minha gestão, eu acho que não fizemos tudo, não faríamos jamais tudo, mas fizemos muita coisa que beneficiou a categoria, e é com esse objetivo que eu me coloco numa reeleição. Muito obrigado pela sua participação no Campina Grande Notícia. Sou eu que agradeço ao amigo e ao seu público ouvinte pela tolerância de me escutar durante tanto tempo. Mais adiante, Gustavo, a gente vai chamar o Dr. Jairo e
conforme forem se perfilando as candidaturas, para vir debater aqui na Campina FM. Fizemos isso na última eleição, foi muito bacana. Verdade. A gente ouviu todo mundo aqui na Campina FM e a gente pretende nessa próxima eleição fazer a mesma coisa e ouvir os futuros candidatos a presidente da ordem. Dá um bom debate. Inclusive, eu fiz esse penúltimo questionamento ao Dr. Jário, só confidenciando aqui, eu decidi de fato fazer o curso de Direito já com 34 anos, apesar que sempre achei muito interessante o curso de Direito, mas sempre jornalismo foi minha opção, diante de uma situação de uma injustiça perpetrada por meio da justiça, porque eu vi uma pessoa ser esmagada simplesmente porque não tinha condições de ter uma boa defesa. E aí a pessoa que não tinha um bom direito, mas que contava com uma boa banca e com um bom grupo de advogados, conseguiu impor, apesar de seu mau direito, uma terrível injustiça contra uma pessoa pobre, simples e humilde. E é uma sensação horrível você ver a justiça ser utilizada para fazer injustiça. É uma distorção gravíssima e inaceitável. Mas se a pessoa não tem o acesso a uma boa defesa técnica, a uma defesa qualificada, ela vai ser massacrada mesmo tendo o melhor direito do mundo, infelizmente. Isso é a realidade. 13:06. Campina, grande notícia, a serviço da comunidade.